Sensualizando no carro do Vitorango. Ai, gente, olha isso. Tô me sentindo até bonita, rica e famosa nesse carro. A pergunta é, Bruna, você sabe dirigir carro automático? Vamos ver agora! Tomara que sim, gente, porque eu tô sozinha no carro, eu tenho que dirigir. Nossa, gente, ainda bem que o limite de velocidade aqui em Curitiba é 40 por hora, porque eu tô, tipo, a 27 por hora. Bruna, o que aconteceu com o seu cabelo? Não sei, gente, acho que tá de férias meu cabelo. Foda-se, meu Deus, tô cagado mesmo. Gente, dirigir esse carro automático, eu acabo de concluir que carro automático é uma coisa de gente muito preguiçosa, entendeu? Obesa e largada, que eu vou mudar uma marcha. Ô, preguiça. Agora, gente, esse negócio de banco de couro é pra gente rica mesmo. Porque eu, que sou pobre, tô suando, grudando no banco, não faz o menor sentido pra mim. E eu tô super emocionada de estar dirigindo um carro que tem, tipo, cavalos. Meu carro é 1.0, gente. O máximo que ele tem é uma mula chateada.